Bem, vamos tentar de novo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vai ficar gravada a live, vou também postar no YouTube. Então, se você está no YouTube, já se inscreva, deixe seu like aqui no canal, seu comentário. E o que eu queria comentar com vocês, né? É a leitura de um livro que eu fiz do ano passado para esse ano e que eu fiquei de comentar, que é a Educação da Sexualidade, um guia para pais e educadores do Monsenhor Negromonte, que foi publicado pela Calvário. Então, o que acontece com esse livro, né? Ele é uma forma, né, da gente ver o que a gente sabe e o que a gente não sabe da sexualidade. Porque ele tenta fazer com que pais e educadores compreendam, né, como educar, em que idade educar, quem pode educar sexualmente as crianças, né? Por que é necessário? E ele faz então um trabalho bem minucioso. Então isso que eu acho interessante falar desse livro, que ele é um trabalho minucioso. Ele vai começar desde dizendo o que é, né, a sexualidade, vai explicar por que nós devemos educar as crianças e vai dizer, né, que tem gente que acha que não precisa fazer isso, né, que a criança vai descobrir sozinha, ou então que tem medo, né, de falar sobre esse assunto, não sabe como tocar nesse assunto, acha que é uma coisa feia, uma coisa suja, e acaba lidando ali com a criança de forma muito melindrosa. Então fica parecendo que é um assunto que não se deve tocar. E ele então vai dizer assim: para cada fase da criança, adolescente e adulto, existe uma forma de você abordar isso. Por quê? Porque a grande falha da educação sexual hoje, né, na verdade há muito tempo, é você imaginar que é uma coisa errada, né? Então, que é um acidente necessário, é um mal necessário. A gente já falou sobre isso, né, lá no canal no YouTube, sobre a sexualidade, sobre o sexo ser um mal necessário que é liberado para os casais casados. E não, né? A sexualidade é algo bom, é algo criado com um propósito por Deus, não foi um plano B para a humanidade, né? Então, o desejo sexual, o ímpeto, né, de procurar o sexo oposto não é algo ruim. O que acontece é que o homem precisa ser educado não só, né, sobre anatomicamente como que funciona, ou os problemas da DST, ou os problemas, né, do sexo antes do casamento e tal, psicológicos, enfim, mas nós precisamos de uma educação mais holística, que é a educação das virtudes, né, a educação moral. Por quê? Porque Deus nos deu o ímpeto na nossa natureza, tanto, né, o ímpeto de comer, né, de buscar a água, de buscar o alimento e de buscar o sexo oposto, porque a humanidade precisa disso. Nós precisamos nos alimentar para existir e precisamos procriar para que a sociedade continue existindo, para que a espécie humana continue existindo. Então, é nisso que a igreja trabalha. Tanto que é um mito, é um grande engano acreditar que o matrimônio, que o sexo é uma vocação menor, né? Então, é como se só o celibato fosse algo puro e o matrimônio fosse algo ruim, né, que foi aí tolerado pela igreja, pela cristandade, né? Então tá, lá no final desse livro ele vai falar sobre como que é importante que os pais sejam educados, né, de forma que possam educar. E é aí que esse livro tem um peso muito grande, porque ele mostra o quanto que a gente não tem essa educação. Nós não sabemos a profundidade das nossas convicções até que alguém te mostre, até que alguém coloque um espelho na sua frente e te diga: o que você pensa é isso aqui e tá errado, né? Como que isso aparece? Sabe quando você vai dar uma opinião a respeito de um casamento que deu errado, sobre divórcio, sobre um namoro escandaloso, sobre ter ou não ter filhos, sabe? Quando você dá uma opinião assim, tipo, fulano, não casa agora, né, porque aproveita um pouco a vida,
E aí depois você casa, porque depois que você casa, você tem filho, e aí você não consegue aproveitar. Ou então você precisa ter, né, carro, moto, doutorado para ter um casamento. Ou então quando dentro de casa você comenta que um fulano ou ciclano se divorciaram. Quando você dá essas opiniões dentro de casa, né, você revela o que você pensa sobre a sexualidade. Então, mesmo que você não eduque o seu filho diretamente, você indiretamente expõe ele à forma como você lida com a sexualidade. E como é uma coisa muito abrangente, né, você não é só sobre como é que os filhos nascem, né? Não é só as crianças chegam e perguntam, de onde que eu vim, como é que eu nasci e tal. Essa é uma parte até assim boba, porque é uma coisa de curiosidade fisiológica, né, biológica, que você pode explicar para a criança, dependendo da idade dela, você explica de um jeito, dependendo da idade você explica de outro. Mas o mais importante é como que você vai preparar o seu filho para que a razão, para que a alma dele sobreponha o instinto sexual, porque é muito forte, né? Então é isso que o Monsenhor Negromonte fala. A sexualidade é uma coisa muito forte, é uma coisa que Deus colocou assim, que não tem como evitar, né? Então não tem como você fazer de conta que o seu filho vai passar desapercebido desse negócio. Vai ter uma hora que o corpo dele vai despertar ele para isso. Quando o corpo dele despertar ele para isso, como que está o seu relacionamento com o seu filho, né? O quanto de virtude você já treinou o seu filho a ter? O quanto de pureza você já incutiu na cabeça do seu filho, né? É isso que é o mais importante, porque a infância é um período muito maleável. A criança, ela aceita muito bem a educação até uma certa idade. Depois fica muito difícil. Então, se você não constrói com a criança um mínimo de amizade, se você não constrói com a criança, né, o mínimo de virtudes, você não treina ela, né, até o Monsenhor fala que você precisa treinar o seu filho a continência de tudo, a continência do doce, a continência dos bens, né, a continência do sono, a continência de qualquer coisa que ele queira e que você não pode dar na hora, porque a continência é isso, é o domínio da vontade sobre o desejo, sobre esses, né, essas coisas que você tem vontade de fazer e você não pode fazer na hora, né? Então, como é que você vai ser puro? Quando você conseguir dominar o seu corpo pela virtude. É fácil? Não é fácil, né? E a gente sempre conta aí com o Espírito Santo, é óbvio, né? Porque nós estamos falando entre cristãos. Então as virtudes são todas, a gente deve buscar a virtude em Deus. E você vai treinando o seu filho dessa forma, na continência, na pureza, né? Para que quando essas coisas aparecerem, o seu filho tem, né, aonde se pegar, né? Para poder educar. E principalmente a questão da amizade. E aí o que acontece com esse livro aqui no início é que ele vai ensinar você como lidar com a criança, né, com as perguntas básicas que as crianças fazem, né, vai te ajudar a se preparar para a educação do adolescente, né, e a importância de se educar para a castidade. E não só para aquele que tem vocação religiosa, mas principalmente para quem tem a vocação do matrimônio. Então você vai vendo ali, né, a criança, o adolescente, o jovem, vai demonstrando que tem a vocação para o matrimônio. E você precisa educar, porque dentro do matrimônio a castidade funciona de uma forma que envolve muitos e muitos e muitos fatores, né? Então o religioso vai manter a virgindade. Então ele não tem que lidar, por exemplo, com a abertura à vida, ele não tem que lidar com o adultério, ele não tem que lidar com a imoralidade, mas dentro do matrimônio a castidade envolve vários fatores que é complicadíssimo. Então, nessa questão, né, do matrimônio, é até mais difícil. A gente acha que casar resolve os problemas da castidade e na verdade você arruma mais um monte de problema. Nesse caso, você entende como que é importante educar a vocação, né? Se você explicar a vocação, você fala, você vai casar é isso, isso e isso. E aí fica muito difícil até você escolher a pessoa para você casar. Porque se você casa com uma pessoa que é relutante em relação à doutrina,
que acha que não precisa seguir a doutrina católica, você vai arrumar um problema para você. Então, casar com julgo desigual é exatamente isso, né? Você carrega o peso para um lado, o cara puxa para o outro, a mulher puxa para o outro, e aí você arruma um problema para sua vida. Então, se você é solteiro, é melhor que não se case, como diz São Paulo, né? Porque é complicado. Então, assim, e hoje o matrimônio é uma busca pela felicidade. Você não vê falar sobre vocação, sobre você se casar para ter os filhos, né, para ter família. Então você não consegue conceber que você não pode buscar o prazer, né, de forma que você dissocie da parte reprodutiva do sexo, né? Então a consequência básica do sexo, ela é totalmente cortada da nossa educação, né? É isso, né, que o Monsenhor vai fazer nesse livro. É te ajudar a se educar, né? Porque primeiro eu tenho que me educar. Tem muita coisa que eu penso que está errado. Então eu preciso recorrer à doutrina católica para entender o que é o matrimônio, para entender o que é a sexualidade cristã, para depois educar o meu filho, né? E esses pontos são colocados. A idade da criança, quem pode educar a criança, o pai, o professor, o médico. E ele fala até interessante, né? Que ele fala que o médico é a pior pessoa para educar o filho, porque você leva a criança no médico, o médico vai querer mostrar para ela, fisicamente, fisiologicamente, o que acontece. E aí ele vai despertar a curiosidade da criança sem antes educá-lo na moralidade. Então o médico é o pior, sabe? A não ser que seja um médico da família, que seja cristão, que queira educar. E aí tem a educação, né, na escola, é uma educação fisiológica, materialista, que vai só lidar com você evitar uma doença. Então não vai falar de continência, né, de castidade, nada disso. Entender as vocações muda qualquer olhar sobre o matrimônio, exatamente. Então quando você entende que o matrimônio é uma vocação, você entende que você está tomando compromissos que vão envolver o seu corpo, que vão envolver todas as suas, né, inclinações, né, tanto de egoísmo, de orgulho, né. Todos os seus problemas vão para o matrimônio e você precisa vencer todos eles, como em qualquer vocação, certo? Mas aí no livro também ele vai falar sobre quem deve educar o filho, quem deve educar a criança, que deve ser os pais. Vai falar da divisão ali entre como educar a menina, como educar o menino, como dirigir a questão do namoro, né? Como que deve ser o namoro, como que você deve instruir o menino para o namoro e a menina para o namoro. Ele vai falar de coisas muito interessantes como o acesso a livros. Tem determinados livros que não se deve ler. O Fábio Salgado estava falando um dia desse que ele nunca tinha despertado para coisas assim, para imoralidade sexual, até que na escola ele leu um livro específico lá. E ele falou, poxa, meu filho não vai ler esse livro até que ele tenha que ler, que ele tenha estrutura para ler. Por quê? Porque tem uma cena, não sei se é de estupro, não lembro. Então essas coisas vão despertar a curiosidade da criança antes do tempo, tá? Eu, por exemplo, tive uma educação sexual pela escola. Foi horrível, sabe? Aos 6 anos. Então você pensa bem, eu olhava para os meus pais e já sabia o que acontecia quando eles estavam no quarto. Isso, gente, é horrível para a criança. Isso fica na cabeça da criança, certo? Então existem limites para você falar de sexualidade e tal. Aí a educação na escola, como lidar com a educação na escola, como né, se defender aí da educação escolar. Esse já é um assunto muito amplo, porque se você coloca a criança na escola, você só vai saber depois que aconteceu, certo? Mas é um livro muito bom, porque ele é para pais e educadores, então ele vai tratar de minúcias nessa educação sexual. Então eu indico, tá, a leitura desse livro. Depois eu vou fazer uns apontamentos de coisas que eu li aqui. Eu não estou fazendo agora, gente, porque eu tô fazendo essa live aqui só para não passar em branco esse livro. E eu queria dizer também que existe um assunto, né, que está rolando muito aqui no Instagram, que é a questão das famílias numerosas, da abertura à vida. E é exatamente por a gente não ter uma sólida educação sexual é que a gente não sabe lidar com os limites que a gente precisa ter de acordo com a nossa situação, né? Então, cada casamento, cada casal tem uma configuração diferente e
quando você vê uma família numerosa e você vê ali, né, a principal condição não é a financeira. A principal condição para se ter uma família numerosa é que as duas pessoas entendam o que é o matrimônio. Se uma pessoa entende e a outra não, você não pode ter uma família numerosa, tá? Porque alguém vai estar se sentindo lesado, né? Ou a mulher ou o marido. Assim, geralmente é o marido, né? Porque a mulher domina essa parte. A mulher é que se abre, de fato, à vida. Agora, o homem não, entendeu? O homem, se ele não assumir isso, você não pode fazer, entendeu? E é a situação de muitas pessoas. Às vezes a mulher é aberta à vida e o homem não. Às vezes o homem é aberto à vida, a mulher não quer, porque a mulher sabe, né, dos problemas que vai ter. E aí a vida sexual, ela precisa estar muito bem pautada na moral correta, né, naquilo que é correto, que não vai desagradar ao Senhor. E esses problemas íntimos, né, que envolvem ali duas pessoas diferentes, não é uma só, esses problemas surgem porque tem alguém que não sabe o que é educação católica sexual, entendeu? Não sabe o que é a doutrina, a teologia do corpo, não sabe o valor da vida humana, não entende, né, o valor da castidade, da continência e tal. Então é isso, gente. É um livro que eu indico para esse tipo de educação, tanto para você quanto para você educar o seu filho. Vou deixar nos stories, tá? Onde você pode encontrar esse livro. E todos dessa coleção são muito bons. Educação da Sexualidade, Corrija o Seu Filho. Tem vários outros dessa coleçãozinha, eu vou deixar depois para vocês aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Né, Lina? Imagina se tivéssemos esse ensinamento nas paróquias. Pois é. As pessoas, eu acho que até se casariam menos. Hoje eu entendo quando Paulo fala que bom é que o homem não toque em mulher, né? E também entendo quando Jesus fala lá dos eunucos, dos eunucos não, quando ele vai falar de que o homem não deve se apartar da mulher, que o divórcio é pela dureza do nosso coração. Aí tem uma pessoa que fala, né, se é dessa forma, é bom que o homem nem se case. Claro, porque o casamento é uma vocação muito séria, né? Então, quando você entende o que é o casamento, às vezes você nem quer casar. Porque você fala, poxa vida, eu não tenho essa vocação, eu não tenho como é que eu vou falar? Eu não tenho as virtudes necessárias para o matrimônio ainda. Então, pensa bem, as pessoas se casam porque elas não sabem o que é o matrimônio. E o que as pessoas falam, eu esqueci quem fala, né? Que existe muito casamento inválido, né? No mundo, porque as pessoas não sabem o que é o matrimônio, então acabam não contraindo o matrimônio de fato, né? Fechamento da vida. As pessoas falam sobre a questão do perdão também, né? Se me trair, eu não perdoo. Poxa, mas não perdoar é um pecado pior do que adultério. Então, você pensa bem. Adulterar, eu vi isso, acho que foi no vídeo do Olavo. Eu vou encontrar e vou procurar aqui. Eu acho que é gente, sexualidade, matrimônio, um negócio assim. Eu vou procurar e vou deixar aqui depois. Ele falando que o não perdoar é pior do que adulterar, entendeu? E aí você pensa, pô, será que eu tô pronto para isso? Será que eu tô pronto pro matrimônio? Né? Para assumir que a outra pessoa tem pecados e ela pode me magoar e eu preciso perdoar porque o matrimônio é maior, né? O meu voto é muito maior do que a questão do pecado do outro. E aí o negócio é difícil. Então é isso, gente. Bem, se quiser deixar perguntas depois aqui nos comentários, pode deixar. E a gente se vê na próxima oportunidade aí, que eu conseguir fazer uma live. Um abraço, obrigado para quem assistiu e até a próxima.